Pessoal, meu nome é Marcos Faria Nicodemos, estou aqui e vou apresentar o curso para vocês de Contabilidade para Não Contadores. Antes de mais nada, vou fazer a minha apresentação pessoal. Marcos Faria Nicodemos, trabalhei em auditoria externa na Deloitte, na Ernst Young, onde fui gerente de auditoria e gerente de treinamento. Professor de Contabilidade e Auditoria, escritor. Escrevi um livro para empreendedores, subtítulo Como lidar com as áreas de suporte, recurso humano, informática, contabilidade e fiscal. Experiência corporativa, auditor interno, Brasil, Chile, Argentina e Estados Unidos, gerente de contabilidade fiscal, controle, diretor financeiro e atualmente consultor financeiro. Então, esse curso está dividido em 5 capítulos. Capítulo 1 e 2, introdução. Capítulo 3, o balanço. Capítulo 4, ativo, passivo e patrimônio líquido. Capítulo 5, receita, despesas e lucro. Vamos iniciar pelo capítulo 1, introdução, nesse momento, e vamos falar sobre os objetivos do curso. Entenda como é preparado um balanço contábil do zero, mesmo não sendo contador. Como interpretar o balanço de uma empresa. Importância da contabilidade para o seu negócio. Saiba o que seu contador está dizendo através do balanço sobre a sua empresa. Utilize o balanço como uma ferramenta de gestão. Balanço como uma ferramenta de controle. O objetivo desse curso é mostrar para vocês que não tem nenhum mistério em você olhar um balanço, aquele que você recebe mensalmente, que é mais comumente conhecido como balancete, que você recebe do contador. E normalmente você usa até para fazer rascunho, mas ali está representada a situação econômica da sua empresa no final do mês. Então aquela apresentação representa qual é o seu patrimônio. Então tem toda uma importância você entender o que o seu contador está querendo dizer com aqueles números. E essa interpretação ela não necessita de nenhum conhecimento mais apurado de contabilidade. Vai servir para vocês como uma ferramenta de gestão e uma ferramenta de controle. Então, esse é o objetivo do curso. A quem se destina? Qual o público-alvo? Empreendedores, micro, pequenos e médios. Empreendedores que têm um faturamento até 360 mil por ano. Os micro, os pequenos têm 360, 3,6 milhões e médios acima disso. Eu coloquei esses limites aqui de faturamento para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando. Tá? Que muitas vezes se fala sobre micro, pequenos empreendedores, a impressão que dá é que se fatura bem menos do que esses números aqui apresentados. O micro empreendedor que tem um faturamento até 360 mil, nós estamos falando por ano, nós estamos falando de 30 mil reais por mês, não é tão pequeno assim, né? Ok? E o pequeno de 360 a 3 milhões e 600, estamos falando de 10 vezes mais, estamos falando até um faturamento de até 300 mil por mês, e médios acima disso. Estudantes de contabilidade, marketing, economia e administração, recém-formados em contabilidade, marketing e economia. Opa. Deixa eu passar aqui. Pessoal que investe e trabalha no mercado financeiro. Para os estudantes e recém-formados, esse curso tem uma importância, principalmente no relacionamento que existe entre as áreas de uma empresa ou as atividades dentro de uma empresa ou dentro de um pequeno ou micro negócio. Um responsável pela área de marketing, ele tem que entender o que está acontecendo com os números da empresa, qual a situação econômica. Podemos citar como exemplo, para que ele efetue as ações de marketing, de divulgação de um determinado produto da empresa, ele vai ter que primeiro ver quanto é que ele tem disponível para poder aplicar nesse negócio, nesse novo produto. E tem que ter também um planejamento de um orçamento, uma perspectiva de quanto vai dar de retorno aquele investimento. E para isso ele vai precisar de todos os números da empresa e todos esses controles que são feitos, não só dos gastos, como dos faturamentos
de preferência até por produto, para ele apurar esse retorno do investimento em marketing. E o estudante recém-formado também é muito importante para que as pessoas já vão tendo a consciência da importância de se falar a mesma linguagem do empreendedor, a mesma linguagem. Muitas vezes o estudante sai da universidade e usa muito os jargões técnicos, quando na realidade ele deveria procurar utilizar muito mais o jargão de um homem de negócio, se afastando um pouquinho daquela parte e daqueles jargões mais acadêmicos. O pessoal que investe e trabalha no mercado financeiro, para esse pessoal é muito importante também, porque como é que ele vai aplicar numa ação de uma empresa se ele não puder dar uma olhada no balanço e não verificar se a empresa distribui dividendos, quais foram os dividendos dos últimos anos que ela distribuiu, qual a sua taxa de retorno sobre o seu investimento, sobre o investimento que a empresa está fazendo e, consequentemente, qual vai ser a taxa de retorno que ele vai ter no investimento dele nas ações daquela determinada empresa. Então, essa parte da contabilidade, conforme nós podemos ver, é muito ampla, porque ela, na realidade, resiste a todas as movimentações dos negócios de uma empresa. Então, ela se torna importante para o empreendedor, para a pessoa de negócio, para os estudantes, para os recém-formados profissionais e também para pessoas que investem no mercado financeiro. Então, esse é o objetivo do curso, dar uma ferramenta para que toda essa população de profissionais tenha condições de manusear esses números de uma forma tranquila, sem muitos jargões técnicos. Essa foi a introdução. Vamos passar agora para o histórico da contabilidade, que eu acho que é importante para saber de onde vem toda essa história de contabilidade, de números, e a importância ao longo da história. Na Idade da Pedra Polida, quando o homem passou a se fixar na terra, deixou de ser nômade, né? Porque na Idade da Pedra Lascada, foi a idade anterior à da Pedra Polida, o homem coletava milho, trigo, caçava, e a hora que exauria todas essas atividades naquele determinado espaço, o que ele fazia? Ele mudava para outra localidade e também fazia a mesma coisa. Então ele não fixava. Aí, na idade da Pedra Polida, ele passou a se fixar, passou a plantar, passou a cultivar alimentos, passou a criar animais como bois, carneiros, porcos. E aí surgiu o quê? Surgiu a necessidade dele manter um controle sobre o patrimônio. E uma maneira rudimentar de controlar, da contabilidade, foi o inventário físico. Porque quando ele juntava aquela quantidade de fardos de milho, de trigo, ele começou a verificar que aquilo tinha um valor perante outras pessoas da comunidade. Então, aí surgiu a primeira ideia de patrimônio e, consequentemente, a necessidade de controle desse patrimônio na história da humanidade. O homem rudimentar já tinha essa preocupação com a riqueza e a propriedade como hoje. Se vocês olharem essa imagem dessa época, você já vê ali que tinha o desenho dos animais e tinha os controles da quantidade que a pessoa da época tinha daqueles animais. Então já era um controle do patrimônio da pessoa. E esses controles foram se aperfeiçoando e tornando-se mais complexos conforme as atividades da humanidade foram se tornando mais complexas. Podemos ver que os egípcios, já em 6000 a.C., foram os primeiros povos a utilizar o valor monetário, além do quantitativo, do controle do seu patrimônio. Quer dizer, não só controlava a quantidade que tinha de milho, de arroz, de animais, mas também passou a valorizar aquele bem patrimonial, aqueles bens patrimoniais. Já fazia os controles em papiro e os controles eram feitos diariamente. E, por incrível que pareça, já existia a figura do fisco real. Quer dizer, já se cobrava impostos sobre
o que a pessoa gerava de patrimônio naquela época, 6.000 a.C. Já estava fazendo inventário com rubricas de bens e imóveis. Já existia esse controle todo por parte do fisco. Os gregos, já em 2000 a.C., eles já faziam confronto dos gastos com as receitas. Ou seja, eles já verificavam quanto é que eu tenho de gasto, quanto é que eu vou gastar para plantar, de mão de obra, de pessoal, e quanto eu vou vender e quanto vai sobrar. Já ainda em 2000 a.C. Um outro marco importante da contabilidade, ou seja, do controle patrimonial, e foram dois marcos. Um foi em 1202, a obra de Leonardo Fibonacci, que propôs a substituição dos numerais romanos pelos algarismos. Antigamente eram tudo escrito em numerais romanos, e passar para os algarismos indo-arábicos. E o outro fato foi em 1494, quando o Luca Paciolo divulgou o método de partidas dobradas, que é a base da contabilidade até hoje. Esse aqui é o Fibonacci, e esse aqui é o Luca Paciolo. Esqueçam essa parte aqui do estoque para revenda. Analise somente essa parte do caixa. Como era feito antigamente? Saldo anterior, 10.000. Aí comprou um produto, 1.000. Então o que ele tinha? Saldo final do caixa, 9.000. E o produto estava lá num canto do depósito em quantidade. Não se tinha esse controle registrado. Com a ideia das partidas dobradas de Luca Paciolo, o que aconteceu? Criou-se também no registro uma conta de estoque para revenda, no caso de compra e venda, né? E colocou-se o que? Essa saída desse produto registrou-se aqui a entrada nessa outra ficha. Então o que é que você tem? Você tinha 10.000 no início em moeda. Você pegou, desses 10.000, você pegou 1.000 para comprar produtos para revender, você ficou com uma quantidade 1.000, que representa aquele estoque daquele produto que está lá no canto do seu galpão. E você ainda ficou com 9.000 de moeda no seu caixa. Então, no total, você tem 10.000 de patrimônio, que era o seu saldo anterior. Essa aqui é uma maneira que eu achei mais adequada de representar as partidas dobradas. Quer dizer, se você tem uma saída do caixa, você tem que ter uma entrada em algum lugar. Então, nesse caso aqui, foi no estoque para revenda. Poderia ser essa saída do caixa aqui, poderia ter aqui mais uma linha aqui, poderia ser saída do caixa, despesa de alimentação. Então não entraria no estoque para revenda. Essa aqui teria uma saída, vamos supor, de 100 do caixa, que pegou essa moeda e comprou alimentos. Então teria uma ficha dessa para despesa com alimentação. Então nesse caso, nós teríamos mais uma ficha. Então esse é o princípio da partida dobrada, sempre saindo de algum lugar, como no nosso exemplo aqui o caixa, e entrando, se alocando esse valor no seu gasto apropriado. Estoque para revenda, ou no outro exemplo, despesa com alimentação. A importância da contabilidade, já trazendo aqui para o Brasil, tem dois fatos interessantes mencionar pela importância da contabilidade para o Brasil, tá? Que foi introduzida aqui pela corte portuguesa como uma ferramenta de controle patrimonial, já que nós éramos uma colônia de Portugal. Em 1770, Dom José, rei de Portugal, expediu um comunicado a todos os domínios portugueses, não só o Brasil, obrigando ao registro de todos os guarda-livros, os primeiros contadores, na junta comercial. Já começou a controlar os profissionais que lidam com essa matéria. Em 1808, a Corte Portuguesa emitiu um comunicado com a seguinte ordem. Eu vou ler isso aqui que eu acho que fica mais claro.
Para que o método de escrituração e fórmula de contabilidade da minha real fazenda não fique arbitrário e sujeito à maneira de pensar de cada um dos meus contadores gerais, comunico que sou servido a criar para o referido erário, ordeno que a escrituração seja a mercantil por partidas dobradas, por ser a única seguida pelas nações mais civilizadas. Assim, pela sua brevidade para o manejo de grandes somas, como por ser a mais clara e a que menos lugar dá a erros e subterfúgios, onde se esconde a malícia e a fraude dos previcatários. Você veja que quanto é importante a contabilidade, né? Já em 1770 foi obrigado pela corte que os contadores se registrassem na junta comercial. Em 1808 que se usasse o sistema de partida dobrada para fazer as informações para a corte, para se controlar o patrimônio de Portugal, né? Nas suas colônias, uma delas o Brasil. Então você vê o quanto é importante a contabilidade. Então a contabilidade, qual é o objetivo da contabilidade? O objetivo da contabilidade é o estudo do patrimônio, que são os bens e direitos e obrigações dotados de valor econômico, que pertencem a uma pessoa física ou a uma pessoa jurídica. Por que pessoa física ou pessoa jurídica? Nós sempre pensamos assim, o balanço é de uma empresa, mas não, você também tem um balanço. Quando você coloca lá o seu controle lá, eu tenho que gastar quanto? Eu estou gastando, eu vou receber 1.000, vou gastar R$60 de luz, vou gastar R$30 de água e esgoto. Aquilo ali é uma contabilidade mais simples, porque é para uma pessoa física. Mas se você é uma pessoa que tem vários investimentos, vários bens, várias receitas de várias fontes diferentes, você vai acabar tendo que ter um controle contábil desse teu patrimônio, que aí a situação começa a ficar complexa. E muitas pessoas, inclusive, quando são pessoas físicas e têm uma renda de várias fontes, uma renda bem alta, elas acabam constituindo uma empresa para melhor controlar o seu patrimônio. Então, esse é o objetivo da contabilidade, é o estudo do patrimônio, tá? Que são os bens e os direitos da pessoa física ou pessoa jurídica. História da contabilidade. Qual é o seu patrimônio? Uma ideia de patrimônio. É o seu apartamento, o seu carro, a sua poupança, que são os seus bens e seus direitos. Esses bens ou direitos, eles formam o seu patrimônio, porém, é importante você abater as obrigações, que é o que? O financiamento da casa própria, o cheque especial. Por quê? Você tem vamos supor que você tem um imóvel de R$100.000. Tá, seu patrimônio é 100 mil, mas se você deve para o sistema financeiro 50 mil desse apartamento, na realidade o seu patrimônio, ou seja, o seu patrimônio líquido, ele é o que? É o 100 mil menos 50 mil que você deve. Na realidade, o seu patrimônio líquido é os 50 mil. Só a palavra patrimônio, ela indica os seus bens e direitos. Porém, o ideal é que sempre nós foquemos no patrimônio líquido, que são seus bens e direitos, menos suas obrigações, menos suas dívidas. Tudo isso sempre é valorizado. Aqui nós terminamos a nossa primeira parte desse curso. Nas próximas aulas nós iremos entrar efetivamente na apresentação dos quadros, como é montada uma contabilidade, e para que vocês realmente tenham condições de interpretar os balanços e balancetes que são fornecidos pelos contadores e terem um melhor entendimento, um melhor controle e melhor gestão do negócio de vocês. Muito obrigado e um abraço.